Eu apanhei muito de demônio, muito. É, pastora Neide. Muito. E uma dessas é o que o corpo fica muito dolorido. Eu fiquei com muita dor. No outro dia, minha mãe teve que me levar remédio de dor no corpo. E aí eu falei, não, alguma coisa está muito estranha comigo. Isso não é normal. Não é normal. Se eu estou fazendo tudo certo, se eu estou procurando viver uma vida, né, que eu fazia a obra de Deus, porque eu não fazia aquelas práticas achando que estava desagradando a Deus. E aí eu continuei, aí acendeu uma luz dentro de mim. Eu falei, alguma coisa está errada. E nisso eu conheci um amigo que eu gostava, amigo mesmo, eu gostava muito dele, uma pessoa maravilhosa. Eu e essa amiga minha fomos acompanhar ele em uma igreja, não vou falar não, mas numa igreja nós fomos. Numa sexta-feira. Eu fui para essa igreja. Quando eu chego lá, tá lá o culto, o pastor lá, chegou a hora da oração forte. Aí era todo mundo lá, inclusive esse meu amigo endemoniado lá no culto. E aí eu fiquei sentada e fiquei observando. Aí esse pastor falou, quem é você? Pro seu amigo. Tava uma fileira, não? Meu amigo e a fileira de gente caída lá, endemoniados. Você senta. O pastor com maior autoridade. Sim, em nome de Jesus, senta. O que você está fazendo na vida dele? Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e estou fazendo aquilo. Falei, não, alguma coisa está errada. Eu fiquei indignada, irmã. Meu Deus. Você não sabe como eu saí daquele lugar indignado. Eu falei para minha amiga, eu falei, que é isso? Aquilo te confrontou. Aquilo me confrontou. Eu fiquei muito, assim, sabe? Eu fui para casa indignada. Passou. Só que meu amigo, ele não foi mais. Ele falou, eu não piso meu pé mais nesse lugar. Ficou assustado. Só que algo dentro de mim, algo Deus fez naquele dia, dentro do meu coração. Eu indignada, mas eu falei, alguma coisa está errada. Ficou curiosa, né? Sim. Pra saber o que tinha ali. Aí quando foi na outra semana, um dia, eu fui lá para a igreja de novo, para essa igreja. De novo. Que era só fazer oração forte nessa igreja, as pessoas caíam, eles se entrevistavam e eu só fiquei observando. Aí quando foi numa segunda-feira, eu cheguei na minha casa, lá na minha mãe, lá. Aí eu tô conversando com a minha mãe assistindo televisão e daí a pouco minha mãe ficou endemoniada no sofá. E aí eu falei, mas quem é? Aí um primo da minha mãe, que morreu, ele morreu de tanto beber cachaça e ele morreu. Aí falou o nome, minha mãe já tinha contado a história pra mim faz tempo. E aí deu o nome. Quando minha mãe deu um nome, eu falei, como é que é? Você vai embora. Ele falou assim, não, eu quero ver agora você mandar eu embora. Você não é a boa? Você não é a mulher que dá passe? Agora eu quero ver você mandar eu embora. Gente. Aí eu falava, você vai embora. Você, nesse corpo não te pertence não, vai embora. Sai dela agora. E eu começava a dar passe e ele dava risada. Zombou da minha cara. E eu fiquei passada. Falei, gente, eu não tô entendendo. Aí do nada minha mãe, ele saía por ele mesmo. Aí passava mais uns 10 minutinhos, ele vinha de novo. Nisso, o meu irmão chegou do trabalho e viu minha mãe nessa situação. Manda ele embora. Eu falei, mas eu não tô conseguindo. Ele falou, você o quê? Eu falei, não tô conseguindo. Eu tô mandando ele embora e ele não tá conseguindo. Ele, resumindo, o demônio foi embora porque ele quis. Foi embora não, encostou, né? Porque eles não vão embora. Aí ele, né, saiu ali, a minha mãe toda estranha, toda isso. E aí eu comecei a ir na igreja, lá no centro, mas na igreja. E aqui ele começou a me confrontar. Esse negócio. Como que eu não consegui mandar o demônio embora? E aí aquilo eu comecei a indagar, eu comecei a colocar muitas coisas. E aí eu comecei para essa igreja. E para que eu falei isso? Os demônios se levantaram contra a minha vida. Falou, você é nossa. Você é minha. Você não vai, se você não é, se você não vai nos servir, você não vai servir homem de branco nenhum. Nós temos um pacto. Assim. Nós temos um pacto. E não é qualquer pacto, é um pacto de sangue. Eu fiz muito pacto de sangue, irmã. Eu fiz muita aliança com as trevas. Pacto de sangue. E comecei a ir só na igreja.
Só na igreja, irmã. Aí que eu ia ter luta. Porque eu ia ter luta no reino espiritual, quase com o mundo espiritual. Com pessoas que você muitas vezes você não vê. Muitas vezes eu via, eles apareciam, eu via, muitas vezes eu via, eu estava aqui, eu estava conversando, mas via espírito aqui, ó, entidade, você via? aqui, via. E aí a minha libertação. Aí eu fui para a igreja, uma vez o pastor fez o apelo e eu aceitei Jesus. Lá em casa foi a primeira, fui eu. Glória a Deus. Foi eu, aceitei Jesus. E aí fiquei ali com Jesus, as guerras. Aí me deram muita enfermidade, muitas. Eu achei que minha vida tava, porque, né, aceita Jesus, sua vida vai mudar, E nessa igreja que eu via tudo isso, foi aonde que eu aceitei Jesus. E aí, toda vez que eu ia pro culto, quando tinha oração forte, quem caía endemoniada? Você. Eu caía endemoniada, endemoniadíssima. Eu me via parecendo um animal, né? Com rabo, com as orelhas grandes, sabe? Eu me via daquele jeito. A senhora mesmo olhava para a senhora assim, e via? Eu me via, do mesmo jeito que aquela briga que eu tive com aquela Sim. pessoa, eu me via aquela mesma figura. Eu via com pata. Olha aí, irmãos, tá vendo? O inimigo, quando a gente dá brecha, que a gente não está na vontade de Deus, o inimigo faz com a gente o que ele quer. Ok? O inimigo, ele trabalha para nos destruir. Agora, quando a gente está revestido do poder de Deus, como é que se reveste? Oração, jejum e leitura da palavra de Deus. É isso daqui que vai lhe revestir, vai lhe dar autoridade diante de uma adversidade, de um espírito maligno, onde tem operado talvez na vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, né? A presença de Deus na sua vida faz o inimigo bater em retirada. Isso você só consegue essa autoridade através desses 3 elementos: oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Se você não tiver isso, mesmo estando dentro da igreja, você vai depender de pastores para estar orando, e se aquele pastor não tiver a presença de Deus, você vai continuar sendo pisada, humilhada, possuída pelo inimigo de nossas almas. Mas eu não estou na igreja, eu não aceitei Jesus, mas o espírito precisa ser alimentado para que ele trabalhe na sua vida. A Bíblia diz: o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então você precisa alimentar o espírito para que ele possa também trabalhar na sua vida. E só através desses 3 elementos, oração, jejum e leitura da palavra, que você vai conseguir vencer o adversário que talvez tenha trabalhado na sua vida. Sem essas 3 coisas você não vai conseguir vencer as astutas ciladas do inimigo contra sua vida. Amém? Me segue para receber mais da parte de Deus. Amém? Compartilha, que outra pessoa também precisa ouvir essa palavra. Amém? E comenta se você concorda com o que eu estou falando. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.